dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, caindo em si, olhe para o seu irmão e diga assim: a ficha caiu. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando estava ainda longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este filho estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado. Aleluia. Feche seus olhos. Meu Deus, abençoa essa noite, que o Senhor nos use para sermos bênção na vida dessas famílias, ó Deus, que estão aqui diante da Tua presença, Senhor. Fala conosco, que o Senhor traga uma palavra, mas também traga remédio, traga bálsamo, traga cura, ó Deus, para as dificuldades, para as barreiras que se colocam todos os dias. O inimigo quer destruir as famílias, Senhor. E nós queremos nessa noite nos contrapor a essa realidade. E não podemos fazer isso se não for através da Tua palavra. Te pedimos que o Senhor abençoe cada vida, abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa, Pai, cada família aqui representada. Nos usa, Pai, nessa noite como um instrumento em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu queria dizer a vocês que esse tema, restauração da família, eu poderia também falar de não apenas restauração, mas também manutenção da família. Eu poderia chegar aqui e dizer: olha, eu vou aqui fazer uma oração pentecostal, e eu já orei aqui por vocês. No final do culto a gente vai orar novamente. Já foi muito orado aqui, queridos irmãos. Mas isso aqui é como a questão, por exemplo, do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é paz, amor, mansidão, domínio próprio, não é? Benignidade, longanimidade, mansidão, né? Eu não chego para a igreja e oro para que Deus derrame o fruto do Espírito. Deus, eu vou aqui agora fazer uma oração poderosa para que você agora seja cheio do fruto do Espírito. Não, porque o fruto do Espírito, ele é adquirido através de, diga, atitudes. É preciso que você pratique o fruto do Espírito. Eu não vou liberar o fruto do Espírito como um dom do Espírito. O dom do Espírito, que realmente é um dom que é dado através de uma oração, que é liberado de Deus. O fruto do Espírito é algo que acontece em parceria do crente com o Espírito Santo, queridos irmãos. A mesma coisa eu poderia dizer acerca da restauração da família. Não é apenas eu chegar aqui e orar por você, querido. É preciso que hajam atitudes. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Se tiver, dê um glória a Deus aí. É necessário que haja, irmãos, atitudes para que nós possamos manter a nossa família na bênção e debaixo da graça de Deus. É necessário haver um querer. É necessário haver uma
vontade. É necessário haver uma consciência. Se eu for fazer um diagnóstico do grande problema que essa família aqui, desse pai com esse filho, levava em si, esse problema, queridos, era um problema de falta de consciência. Certo pregador, ele chegou para a igreja e disse: olha, qual é a coisa mais preciosa que existe no mundo? Aí alguém disse assim: a família. Ele disse: realmente a família é uma coisa muito preciosa. Mas eu tenho um amigo que ele tem 5 famílias. Família para ele não tem importância nenhuma. Então para você, a família é importante, mas para alguns aí não representa nada. Alguém pode dizer assim: a coisa mais importante que existe são os filhos. Eu tenho um amigo, né, que não é amigo, é colega, trabalhava comigo quando eu estava na Polícia Militar, e onde eu passava, sabia de notícia de que ele tinha um filho. Tinha filho em todo canto, irmãos. Filho para ele não tinha importância nenhuma. Por isso, filho não é a coisa mais importante. E alguém pode chegar e dizer: a coisa mais importante é o dinheiro. Tem gente que não dá importância para dinheiro. Então o dinheiro não é a coisa mais importante. E alguém chegou naquela plateia e disse: a coisa mais importante é o Senhor Jesus Cristo. E ele disse assim: se você estivesse dentro de um templo muçulmano e você perguntasse qual é a coisa mais importante, as pessoas iam dizer que era Alá. As pessoas iam dizer que era outra pessoa, outro ser a ser adorado, e ninguém diria que era o Senhor Jesus Cristo. Então a coisa mais importante, a coisa mais preciosa que nós temos, chama-se a consciência. Porque para mim, queridos, o Senhor Jesus Cristo é a coisa mais importante que existe no céu, na terra, no mar, embaixo da terra. É o Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho a consciência da importância do Senhor Jesus Cristo. Para mim, está entre os top 5 a família, porque, como eu falei para vocês, eu vivo pela minha família. Então eu tenho a consciência da importância da minha família. Eu tenho a consciência da importância dos meus filhos, queridos. Então é importante que a gente entenda a importância dessa coisa chamada consciência. Nós recebemos isso lá no livro de Gênesis, do capítulo 2:15. O homem, ele teve uma ampliação da sua consciência quando ele passou a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, e ali foi liberado para ele, não é, irmãos, o fruto da consciência, queridos. Não apenas para o bem, mas também para o mal. Esse jovem dessa história, ele era um rebelde sem causa. Por quê? Esse jovem, ele tinha uma família abençoada. Ele tinha um bom pai. Ele tinha recursos. O pai, a Bíblia diz que o pai era um pai amoroso. Em todos os momentos dessa história, a gente vê o grande amor na vida daquele jovem. Um pai que não deixava faltar nada. Mas aquele jovem, ele tinha um grande problema, pastor Sóstenes. Um problema de consciência. Diga consciência. Problema de consciência. É o problema que esse jovem tinha. E é o problema que muitas famílias têm, queridos irmãos. Muitos homens, muitos pais, muitas mães, muitos filhos têm esse problema de consciência. Esse jovem, ele estava vivendo em uma crise, apesar, queridos irmãos, de ter uma família muito abençoada, um problema de consciência. Ele chegou numa conclusão: pai, eu quero agora a minha herança. Quem pede herança? Você corre atrás de herança quando o seu pai morre. Então, para ele, queridos, o pai dele já estava morto de véspera. Problema de consciência. Esse jovem, aquele filho, ele perdeu o respeito e a consideração pelo seu pai, queridos. Problema de consciência. Quantas famílias vivem desse jeito, sem respeito, sem consideração?
a causa da frustração daquele jovem era a sua família e era o seu pai. Problema de consciência. Estar em casa, na visão dele, era um ambiente ruim. Não era um ambiente para ele agradável. Apesar desse relato bom que eu falei daquela família, para ele era um ambiente ruim. Era um ambiente desagradável, problema de consciente. Para ele não era mais interessante aquele ambiente, era um ambiente sem graça. Ele não via mais graça naquela família. Diga, problema de consciência. O pai, ele chega para aquele filho, pensou, né? A força, ele nunca vai ser meu filho. Eu posso forçar ele a ser meu filho, queridos. Para mim, aquele pai não tinha problema de consciência. Aquele pai era um bom pai. Ele sabia a importância dos filhos. Ele sabia a importância da família. E aí ele olha para aquele filho, ele faz uma análise daquele filho. E uma análise verdadeira. Porque um pai forçado não é pai. Deixa eu me aprofundar mais. Um marido forçado não é marido. Uma esposa forçada não é esposa, queridos irmãos. Muitas vezes é uma família, queridos, que está em crise e precisa de remédio. E essa crise chama-se crise de consciência. Um discípulo forçado não é discípulo, querido. Sempre que chega alguém para mim, ela sabe, não é? Nós temos lá a nossa igreja é como essa aqui, é grande, muita gente na igreja. E às vezes chega alguém, apóstolo, eu quero sair da igreja. Eu digo, meu filho, o que foi que houve? Não, orei e tal, né? Hoje a gente é maduro o suficiente para dizer, olha, o filho forçado não é filho. Você quer ir para outra igreja? Vá na bênção do Senhor, deixa eu orar pela sua vida, né? Muitos voltam, não é? E quando volta, né? Aí fica, porque diz assim, eu sou filho, mas não sou filho forçado. É muito ruim, queridos, essa situação, e precisa de remédio. O Senhor está derramando essa noite bálsamo aqui. Eu estou falando tudo isso aqui, queridos irmãos, estou debatendo essas coisas aqui com os amados, mas na entrelinha da minha palavra, o Espírito Santo vai derramando bênção sobre a tua casa e sobre a tua família. Ele estava com essa crise no relacionamento com o pai. Crise que acontece entre pai, filho, mãe, irmãos. E talvez você esteja vivendo algo parecido. Mas Deus estava vendo aquela situação, querido. Aquele pai que queria o bem daquele filho. E agora Deus resolve colocar aquele jovem em um processo. Em um processo que viesse a tratar o seu problema, que era um problema de consciência. A Bíblia diz que aquele jovem, ele vai para uma terra longínqua, ele vai gastar, não é, os bens que o pai lhe deu. A Bíblia diz que ele gastou com prostituição, ele gastou com bebedeira, ele viveu de forma dissoluta, que quer dizer, eu fui para o dicionário, e aí eu me deparei lá no dicionário com o que quer dizer viver dissolutamente. É viver de maneira devassa, é viver de maneira inconsequente. Isso é uma palavra importante. Diga, inconsequente. Pessoas que não medem as suas consequências. Esse jovem estava agindo dessa maneira, queridos irmãos. Ele não estava mais medindo, estava gastando de qualquer jeito, com bebedice, com prostituição, vivendo de maneira inconsequente, de maneira decomposta, de maneira libertina e de maneira sem consciência. O problema daquele jovem era a falta de consciência. E aí naquela terra houve uma grande fome, queridos irmãos. Ele começou agora a comer das bolotas de porco, e a Bíblia diz no versículo que eu mandei você repetir, que é o versículo 17, então caindo em si, repita comigo, então caindo em si, diga, a ficha caiu, chegou a consciência.
quando ele passou por aquela crise, quando ele passou por aquele grande problema, irmãos, veio agora a consciência, ou seja, ele pensou: na casa do meu pai tem pão que dá, tem pão que sobra, meu pai é um bom pai, meu pai é um bom patrão, meu pai é um pai maravilhoso. Irmãos, a ficha caiu e agora ele fala uma frase, queridos irmãos, que eu acredito que todos aqui já falaram. Eu era feliz. Ah, vocês sabem, é? Eu era feliz e... Como é, irmãos? Eu era... Vamos fazer um coral, um jogral, vamos lá? Eu era... Eita, a ficha caiu, irmãos. A ficha caiu. O interessante é que quando aquele jovem estava dentro da sua casa, queridos irmãos, ele queria ver a morte daquele pai. Ele estava desconfortável dentro daquele lar. Mas agora ele diz: eu era feliz e não sabia. Então o que é que aconteceu, meu pastor? O pai mudou, era outro pai, era outra casa, o pai se mudou para outra casa. Os empregados eram outros empregados, não. O pai permaneceu o mesmo pai. Os irmãos eram os mesmos irmãos. A casa nem pintar ele pintou, porque o pai agora só estava pensando no filho, no filho, no filho. A casa estava do mesmo jeito, irmãos. Diga assim: nada mudou. Isso era um jargão que a gente tinha lá na Rocan, quando eu era da Rocan. Né, tu sabe, né? A gente se encontrava, quando se encontra alguém, fala: nada mudou, não. Diga: nada mudou. Que é isso, irmão? Mudou sim. Mudou. Mudou o quê, meu pastor? A casa? Mudou o pai? Não. Quem mudou foi ele. Ele mudou. A situação levou aquele jovem, querido irmão, a ter agora a consciência mudada, a consciência transformada. E agora ele disse assim, não é? Ele caiu em si e disse: o meu pai é um bom pai, eu era feliz e não sabia. Meus irmãos, eu me lembro que quando eu era pequeno, eu morava ali em Igaraçu. Fui passar um tempo lá em Igaraçu. Minha família, ela era uma família que não tinha muitos recursos. A gente passava muita necessidade lá na casa do meu pai. Eram 7 irmãos. A gente vivia, né, lá naquele sítio. Meus pais trabalhavam, mas assim, a gente tinha muita dificuldade. Se vocês terem uma ideia, eu não tinha celular. É mesmo. Eu não tinha celular, irmãos, quando eu era pequeno. É incrível. Hã? Interessante é que na minha rua ninguém tinha também, rapaz. Que lugar miserável é esse? Não tinha um celular na minha rua, ninguém tinha na minha rua um celular. Mas se eu for me aprofundar mais, no meu bairro também não tinha um celular. Meu quarto não tinha ar-condicionado, irmão. Como é que eu conseguia dormir sem ar-condicionado? Tinha um fenômeno chamado brotoeja. Quem já teve brotoeja aqui? Os mais novos não sabem o que é isso não, porque a gente dormia no calor. A minha mãe chegava com uma goma lá com álcool e botava na brotoeja, porque era um calor, irmãos. Muita dificuldade, queridos. Tinha dia que não tinha nem o que comer direito. Tinha nem quase o que comer direito. A gente não tinha o conforto que minhas filhas têm hoje, que você tem hoje. Não tinha não. Naquela época, não tinha nada disso, irmãos. Mas às vezes eu fico lembrando, e se eu for falar muito aqui, eu vou chorar daqui a pouco. E aí você também pode lembrar na sua época, de quando você era pequeno, lá na tua casa, não sei onde era, mas você começa a lembrar da sua casa. Não sei se você era de uma família muito abastada, ou se não, se tinha muita dificuldade, se passava fome, se não, não é? Arengava, um irmão arengava com o outro. Às vezes eu tinha vontade de assassinar minha irmã, e ela tinha vontade de me assassinar.
Mas daqui a pouco a gente estava se agarrando, e um cheirando o sovaco do outro, irmãos. E quando eu penso, porque naquela época eu olhava para aquele estado difícil que a gente vivia, e eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, eu dizia, eu queria sair daqui, eu queria crescer logo, rápido, eu queria ir embora daqui. Mas o interessante, eu não sei o que foi que aconteceu, que hoje, quando eu penso naquela época, eu digo, meu Deus, como eu era feliz. Queridos, mas deixa eu te falar algo, eu ainda sou feliz hoje. Eu era feliz, mesmo que eu não tivesse muita coisa, e as pessoas acham que a felicidade está, meus irmãos, no fato de ter muita coisa. As pessoas ligam o fato de serem felizes ao fato de ter algo. Certa vez, às vezes, nós estamos fazendo aconselhamento de casais, e por vezes, senta-se um casal diante da gente, e aí chegam à conclusão de dizer assim, primeiro ele diz assim, eu quero me separar. Por quê? Porque eu não sou feliz. Porque eu não sou feliz. Aí eu chego e digo assim, primeiro, você sabe o que é felicidade? Sei o que é. Felicidade é sentir, não é? Alguma coisa. Eu não sinto essa felicidade. A primeira coisa que dizem é essa. E eu digo assim, você não sabe o que é felicidade. Felicidade, tem um autor que ele diz que existem duas coisas. Existe o sucesso, não sei se vocês já ouviram isso, e existe a felicidade. O sucesso é conseguir o que você quer. Então, quando você consegue, você luta por algo, você tem uma meta, e você alcança aquela meta, você atingiu o quê? O sucesso. E tem a felicidade. A felicidade é o quê? Querer o que você conseguiu. Então, eu consegui alguma coisa, consegui. Onde é que está a felicidade? É eu querer gostar daquilo que eu tenho, queridos irmãos. Que às vezes não é muita coisa. Ou seja, aquele André Ângelo, pequeno, ali naquela casa que não tinha muita coisa, eu era feliz. O problema é que as pessoas não sabem o que é felicidade. Deixa eu te falar algo. Deixa eu te falar algo. Não tem ninguém aqui que não seja feliz. Você é feliz. As pessoas às vezes, irmãos, abrem a sua boca para declarar, eu não sou feliz. Queridos, uma outra coisa que as pessoas fazem é dizer assim, porque eu não amo mais o meu marido. E eu faço a mesma pergunta, pastor Sóstenes. A gente sempre faz a mesma pergunta, não é? O que é amor? Não, amor é sentir, né? É sentir, eu não sinto mais aquilo. Eu digo, não. Amor não tem nada a ver com sentir, não. Sentir, já diz a palavra, é um sentimento. Sentimento não é amor. Diga, amor. Mais forte, irmãos. Amor não é sentimento. Não é sentimento. O amor, ele é resultado, queridos, de uma ação fisiológica de um hormônio que nós temos chamado ocitocina. Não sei se alguém já falou aqui isso para vocês. Queridos, esse hormônio, que hormônio é esse? Os hormônios são liberados, né, pelas nossas glândulas na cavidade, e eles fazem o nosso corpo agir, são os hormônios. E tem esse hormônio chamado ocitocina, ele é o chamado hormônio da paixão. Ele é o hormônio da paixão. Por exemplo, uma leoa, a leoa é um animal carnívoro, amém? Mas aí a leoa, ela tem um filhote, aquele filhote da leoa, carne, osso, né? Melado de sangue. O que seria o normal daquela leoa fazer? Comer aquele filhote. Mas Deus é tão tremendo.
pessoa não acredita em Deus. Eu digo, meu Deus, como é que a pessoa não acredita em Deus? O corpo da leoa, que todos os animais têm isso. O corpo da leoa derrama no corpo dela uma carga de ocitocina. E aquela leoa, irmãos amados, ela não pode comer mais aquele bebê, aquele leãozinho, porque ela sente, não é? Ela tem um sentimento, uma paixão por aquele leãozinho. O interessante é que esse hormônio, ocitocina, ele tem um período de duração de cerca de 1 ano. Para quê? Para que o leãozinho comece a crescer. Um leão, quando ele atinge 1 ano, se ele fosse aproximar da mãe para querer mamar na mãe, o que é que ela faz? Ela vai brigar com ele. Por quê? Passou o efeito da ocitocina. E a ocitocina é o hormônio da paixão, queridos. Aí eu digo, você não sabe o que é amor. Você sabe o que é paixão. Esse sentimento que você tinha quando começou a namorar, aquilo era paixão, aquilo não é amor. Amor é algo diferente. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor não é paixão, amor é atitude. É preciso haver atitudes de amor, queridos irmãos. Nós precisamos saber dessas atitudes, dessas coisas, queridos. E isso tudo está ligado à consciência. Eu lembro que eu tenho 32 anos de casado. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de casado, eu tive uma crise com a minha esposa. Tive uma crise com ela. E eu lembro que, nessa época, eu estava, vocês sabem, eu era da PM, me aposentei já, e eu estava no batalhão de choque. Aí a gente brigou, e eu disse, eu vou sair de casa. Vou sair de casa. Deu uma loucura na cabeça, um problema de consciência. E eu saí de casa, fui para o quartel, eu disse, eu vou ficar no quartel aqui, morando aqui no quartel. E eu estava ali no quartel, não é? E fiquei aquela angústia, porque eu sou muito ligado. A minha esposa, a gente é muito... Irmãos, é muito interessante. Eu estou assim, eu vou cantar uma música, ela canta. Estou pensando numa coisa, ela pensa. É muito interessante, irmãos. Tem explicação científica para isso. Mas a gente é muito ligado, queridos. Uma vez essa mulher fez uma cirurgia, eu fiquei tantã. Ela fez uma cirurgia e teve um problema de uma anestesia, e ela ficou internada com uma dor de cabeça muito forte. Eu fiquei, as pessoas faziam, ei, eu fiquei baratinado, porque a gente é muito ligado. E eu fui para o quartel, cheguei no quartel, fiquei lá dentro do quartel, olhando para um lado, meu Deus, o que é que eu faço? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu fui no meu armário. Quando eu abri a porta do meu armário, eu tinha um álbum da Kodak. Quem é que lembra da Kodak? Os mais jovens não sabem o que é isso não, né? Sabe não, sabe não, conhece não. Só a gente que é mais antigo, que é velho, que é jovem há mais tempo. Não é assim? A gente que é jovem há mais tempo, a gente lembra do que é Kodak. Aí quando eu abri o álbum da Kodak, aí eu comecei a olhar para ela, irmãos. Aí eu olhei a segunda foto, ela de novo. Aí eu olhei a terceira foto, a nossa filha, Amanda, pequenininha, irmãos. Aí eu comecei a chorar. Irmãos. E de repente eu digo, eu não vivo sem essa mulher. E naquela hora a consciência, parecia o filho pródigo, queridos irmãos. Veio essa consciência e ali agora eu voltei para a minha casa. Filipenses 4:8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai, nisto tenha consciência. Eu uso esse texto aqui porque eu digo assim, geralmente aos casais, eu digo, por que você quer se separar da sua esposa? Não porque ela... Aí começa a falar os defeitos. Diga os defeitos dela, vá, diga aí. Não, ela é assim, desse jeito, porque ela começa a falar mal dela. E aí eu pergunto a ela, agora fale mal dele, o que é que você tem dele? Consciência. Eu começo a trabalhar a consciência da pessoa. Não, ele é assim, ele é assado, e daqui a pouco eu chego e digo, pronto, agora eu quero que você diga o que é que tem de bom nela. Nada, eu disse, tem.
Tem sim. Deixa eu lhe ajudar. Ela é a mulher da sua juventude, não é? É. Ela é a mãe dos seus filhos, é? É. Ela é que faz a sua comida, né? É. Tá vendo? Já tem 3 coisas. Vamos lá. Consciência. Você começa a botar na balança, irmãos. Queridos irmãos, as coisas que são palpáveis. E, na verdade, o amor não é sentimento. O amor são essas atitudes. De a gente olhar para o nosso esposo, olhar para o nosso pai, olhar para a nossa mãe, olhar para os nossos filhos. Porque tem pai, irmãos, que amaldiçoa, abre a boca para amaldiçoar seus filhos. Tem filho que amaldiçoa seu pai e sua mãe. Problema de consciência. Está na hora da gente parar de olhar para os defeitos dos nossos filhos, da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, e começar agora a olhar para as qualidades. Ele diz, nisso pensai, nisso tenhais consciência. E do 11 ao 13 ele diz, não digo isto por necessidade, porque sei estar contente com o que tenho. A felicidade está em nós estarmos contentes com o que nós temos. Isso chama-se contentamento. E deixa eu ligar algo aqui na terra que o Senhor está ligando no céu. Como assim, pastor? É ligar, feito ligar um carro. Virar uma chave para ligar um carro. Deixa eu ligar algo. A solução da tua vida, muitas vezes, está nisso. Em você saber que você é uma pessoa feliz. Porque você tem tudo para ser feliz. Mas às vezes o que está faltando na vida das pessoas é consciência. Queridos irmãos, eu sei estar abatido, mas sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer. Tudo posso naquele que me fortalece. Dá um glória, dá um aleluia e aplaude bem forte ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. O problema é que as pessoas estão presas, muitas vezes, em uma prisão, queridos, que não é uma prisão de grades, é a prisão do querer. Ela recebe uma coisa, quer outra. E recebe outra e quer outra. Recebe outra, quer mais, sempre mais, querendo mais. Não tem problema nenhum. Mas se você for preso a isso, aí é onde está o problema. Se você começa a trocar, queridos irmãos, as coisas, e é por isso nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus, Ele é um Deus onipotente. Nós herdamos de Deus, da onipotência de Deus, uma coisa chamada potencial. O que é potencial? É eu sempre quero mais. Eu já tenho uma coisa, eu quero fazer outra. Isso é potencial. Nós herdamos isso do Senhor, mas tem que ser controlado. Por quê? Porque senão você entra numa prisão, a prisão do querer. Você tem seu carro, mas você não pode ver o vizinho chegar com um carro novo que você diz, eu quero aquele ali. Você não pode ver uma mulher bonita fora, que você diz, eu quero aquela ali. Você não pode ver uma família morando numa casa melhor, que você diz, eu queria morar naquela casa ali. Não, você tem a sua casa. O que eu tenho no meu Deus é mais precioso do que o que eu não tenho nesta vida, deste mundo. O que eu tenho no meu Deus é mais precioso do que o que eu não tenho neste mundo. E deixa eu te falar algo, não queira uma família sem defeitos. Pastor, mas o senhor não conhece minha mulher. Eu digo, você também não conhece a pastora Adriana, não. Também não conhece sua esposa, né, pastor? Também não me conhece. Eu tenho meus perrengues, às vezes, queridos irmãos. Eu tenho defeito. Amém? Ame a sua família. Ame os defeitos da sua família. Se você puder mudar, consertar, conserte. Então, para de estar olhando lá o lado negativo das coisas. Lá em Lamentações, capítulo 3, 2, diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Comece a ver o lado bom da sua família. Tem tanta gente que queria estar no teu lugar. Queridos, será que vai ser preciso, às vezes, você passar por um processo como esse jovem passou?
para cair a ficha e você sair dessa crise de consciência. Deus está nos chamando para que nós tenhamos a consciência de gratidão pela família, por tudo aquilo que o Senhor, Ele tem nos dado. É preciso, como eu disse, o nome dessa parábola deveria ser a parábola da ressignificação. Nós precisamos ressignificar, queridos irmãos, a nossa vida. É necessário sempre nós ressignificarmos, buscarmos outros significados, irmãos, na nossa vida. É necessário muitas vezes nós mudarmos o nosso pensamento, queridos irmãos, relativo às coisas. Se aquele jovem não tivesse parado e ressignificado, talvez ele tivesse perdido tudo de vez. Certas decisões que nós tomamos precisam ser ressignificadas para nos tornarmos senhores, queridos irmãos, de algo que muitas vezes nós temos sido escravos. Tem gente que é escravo do seu pensamento. O seu pensamento quer levar você para qualquer lugar. E o Senhor diz: tenha cuidado, porque o pecado jaz à porta, mas cumpre a você controlá-lo. Queridos, nós precisamos sermos senhores dos nossos pensamentos. Para isso nós precisamos ressignificar. Queridos, se esse jovem tivesse ressignificado antes, ele não tinha saído de casa. E muitos não ressignificam e jogam fora tudo que tem, queridos irmãos. É por isso que existem os pais pródigos. Pai pródigo é aquele que não ressignifica. Ah, meu pastor, mas eu não saí da minha casa. Mas são pais que saíram da casa, mesmo não tendo saído de casa. Porque o tempo dele é somente para o trabalho. Não ressignifica. Só tem tempo para o trabalho. Meu pastor, eu quero dar ao meu filho aquilo que eu não tive. Não sabe ele que o que o filho dele quer é ele. O que o seu filho quer é você. É a sua presença. Queridos, eu criei as minhas filhas muito apegadas, irmãos. Minhas filhas são muito apegadas a mim. Ela sabe. As minhas filhas se abrem para mim: pai, eu tô gostando de um menino. É assim. Minhas filhas com 11 anos de idade: pai, eu menstruei. Elas são muito próximas de mim. Porque elas são o meu maior tesouro. Tenho meus defeitos, irmãos. Mas nós precisamos valorizar o que nós temos. Mas tem muito pai que ele é um pai pródigo dentro de casa, ausente dentro de casa, precisa ressignificar. Tem tempo para o futebol, tem tempo para a pornografia, tem tempo para a prostituição, mas não tem tempo para os filhos, queridos. Não ressignificam o valor da presença e o seu exemplo, queridos irmãos. Deixa eu te falar uma frase aqui muito forte. Emoções não vividas jamais serão recuperadas. O Senhor nos chama essa noite para nós ressignificarmos e voltarmos ao início do amor dentro da nossa casa. Pais que ficam, eu estava dando um aconselhamento a um casal e ele foi quem veio pedir: pastor. Não, pastor, porque minha mulher é assim, minha mulher é assim. Aí eu chamei ela para o gabinete. Eu misturo o gabinete com Bíblia, mas eu sou psicanalista, tenho uma pós-graduação, também entro na área e vou tratando. E aí ela começou a dizer: não, não sei o que, tal, foi tratando, melhorando, a irmã foi melhorando, né, maravilhosamente, a irmã, melhorando muito. Mas aí tudo que ela me falava, ele tinha um dedinho dele. Tinha uma participaçãozinha dele. Chegava em casa, pegava o prato, ia para o sofá e ligava a televisão, ficava assistindo televisão. Ou então ia para o quarto. Era o dia todinho no celular no celular dentro de casa. E aí eu fui descobrindo essas coisas. Precisa ressignificar, queridos irmãos, porque é um pai pródigo. Ele está dentro de casa só espiritualmente, mas não está na presença, queridos irmãos. E os filhos querem a presença do pai. Converse com seus filhos, bote seu filho no colo, role no tapete com seu filho, se suje com ele.
queridos irmãos. Precisamos ressignificar. A principal coisa que nossos filhos querem é afeto, presença, e tudo isso é grátis, queridos irmãos e queridas irmãs. Temos os irmãos pródigos que não ressignificam. Tem os filhos pródigos que não ressignificam, que não valorizam seus pais. Às vezes eu tenho gente da igreja que diz, uma menina uma vez chegou para mim e disse, pastor, eu estou me formando em enfermagem. Aí eu fiquei chateado. Eu disse, por quê? Porque meu pai foi lá para a cerimônia e ele nem me deu parabéns. Nem me deu parabéns porque eu me formei. Eu disse, oxente, e era ele que era para dar parabéns a você, era? Ela, era. Eu disse, quem foi que pagou a tua faculdade? Ela, meu pai. Eu disse, pronto, é você que tinha que dar parabéns a ele, não é ele que tinha que dar parabéns a você, não. Estou entendendo? Precisa ressignificar, queridos irmãos. Precisamos valorizar tudo o que nós temos. Filhos pródigos não ressignificam. É preciso nós sermos gratos por tudo aquilo que os nossos pais nos fizeram. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu queria concluir essa palavra dizendo que amor é uma atitude do coração. 1 João 4, 7 e 8 diz, né? Amemo-nos uns aos outros, porque Deus é amor. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tudo que eu falei aqui para vocês é grátis. Não custa nenhum real. Tudo que é relativo ao amor é grátis e se expressa por atitudes. Do mesmo jeito que a comida alimenta o corpo, o amor alimenta a alma. E eu queria concluir falando sobre 3 atitudes simples e que você pode e precisa praticar na tua casa. Vocês querem receber, amém? Amém. Glória a Deus. Se você puder anotar aí, anote. Letra P, letra T e letra O. Diga P, T, O. Diga P, palavra. Diga T, tato. Diga O, olhar. Palavra tem que ter no meio do relacionamento da família. Tem que ter palavra. Porque eu conheço muitas famílias que o diálogo acabou. Às vezes eu chego na minha casa, quando eu chego na sala, está um sentado no sofá, o outro no outro sofá, cada um olhando para o celular. Eu digo, ô pessoal, para com isso aí. A gente controla isso, né, amor? A gente conversa, olha, cuidado com o celular, queridos. Palavra é algo importantíssimo, queridos irmãos. Palavra calma, palavra orientadora, palavra amorosa, palavra bem pronunciada, palavra constante. Porque tem casais que ficam o quê? 15 dias, 1 mês sem se falar. Acabe com esse negócio no meio da... Eu não passo um dia sem falar com a minha esposa. A gente tem uns perrengues, a gente tem. Mas daqui a pouco a gente está se falando. Quando não sou eu que procuro ela, ela que me procura. E eu estou falando aqui diante dela, não posso mentir. A palavra tem que ser contínua. A palavra tem que ser contínua. Vocês sabem quem é a pessoa que eu mais converso na minha vida? Quem é, irmãos? Estão comigo ainda? Estão me aguentando ainda? Quem é a pessoa que eu mais converso na minha vida? Toda a igreja, quem é a pessoa que eu mais converso na minha vida? Hã? Quem acha que é minha esposa, levante a mão. Quem acha que é Jesus, levante a mão. Acertou, é Jesus. A pessoa que eu mais converso na minha vida é Jesus. Eu sempre ressignifico o meu relacionamento com Jesus. Mas a segunda pessoa que eu mais converso
é a minha esposa. Ah, a sua esposa é a sua melhor amiga, pastor? Não, a minha esposa é minha esposa. Eu não gosto desse negócio não, que dizem assim, a minha mãe é minha melhor amiga. Oxê, amigo não bate, não amarra a chuteira de mãe não, rapaz. A sua mãe é sua mãe. Eu sou próxima da minha mãe, amém. Mas a minha mãe é minha amiga, não existe. Não existe isso. A sua mãe é sua mãe. Pastor, minha mãe é minha inimiga, então ela não é sua mãe. Ela só fez ele botar no mundo, mas ela não é sua mãe. Porque mãe é aquela que cuida. Vocês viram aquele jovem ali? Eu sou o pai dele. Ele chega em casa e diz, maninha, abraça ela, beija minha esposa. Porque nós criamos, queridos. Então, tem que ter palavra, meus queridos irmãos, contínua. E uma coisa que tem muita gente que diz assim, pastor, eu não digo que eu amo não. Eu não digo que eu amo não, porque minha esposa já sabe. Negativo. Tem que dizer. Você está com a sua esposa aí? Quem está com a esposa? Olhe para ela, a esposa, olhe para o marido e diga assim, eu te amo. Tem que falar. Vou correr para terminar aqui, queridos irmãos. Tem que falar. A melhor forma de demonstrar amor através da palavra é o elogio. O elogio é mágico. Você está linda. Que comida gostosa. Você é a melhor mulher da minha vida. A pior forma de demonstrar desamor é através da ofensa. Você não presta, droga, não devia ter casado com você. Ou para o filho, você não deveria ter nascido. Desamor puro. A segunda coisa é o tato. Tato, toque, carinho, o beijo. E para os casais casados, o beijo na boca. Tem casal que passa 5, 10 anos, 20, não beija mais. Tem que beijar. O beijo é algo indispensável na vida dos casados. O relacionamento sexual, a melhor maneira de demonstrar amor através do tato é o abraço. Abrace seu marido, abrace sua esposa, abrace seus filhos. Acordou de manhã, dê um abraço. Vai dormir, dê um abraço. Quando nós abraçamos, dividimos as nossas frustrações e a nossa alegria. A pior forma de demonstrar desamor é a agressão física. O olhar, para terminar, calmo, harmonioso, sorridente, bem-humorado. Olhar é algo fantástico. Eu ganho meu dia quando a minha mulher olha para mim sorrindo. Eu ganho meu dia quando meus filhos, meus netos riem para mim. Olhar é algo fantástico. E a melhor forma é o sorriso. Quanto custa tudo isso que eu falei, irmãos? Nada. E a pior forma de desamor é cara fechada. Tem pai que vive de cara fechada dentro de casa, mãe que vive de cara fechada dentro de casa, pessoas que vivem de cara feia um para o outro. Isso é desamor puro, meu irmão. Acabe com esse negócio, ressignifique, pare de ser esposo pródigo, pai pródigo e mãe pródiga. O filho, ele ressignificou, voltou para o pai, pediu perdão, queridos, e a partir dali, a vida daquele jovem mudou, os problemas acabaram, queridos irmãos. Eu queria deixar para você essa noite, ressignifique. Eu queria chegar aqui e dizer a você, eu vou fazer uma oração poderosa aqui, e Deus vai mudar a realidade da tua família, mas é necessário que haja atitude da sua parte. É preciso ressignificar, saber que você é feliz com essa família mesmo que você tem, com esse marido mesmo que você tem. Agora você precisa reconhecer isso e mudar, porque a chave da mudança está em você. Dê uma glória a Deus, fica de pé. Eu queria orar pela tua vida. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, por essa mensagem. Que o Senhor crie no coração dos teus servos um desejo de agir
demonstrando esse amor, ó Deus, o amor que é capaz de agir e mudar a situação de cada família. Eu acredito, Senhor. Eu acredito que mesmo lares que estão próximos da destruição, eu acredito na restauração. Eu quero declarar a tua glória sobre cada família, Senhor. Eu declaro a tua glória sobre cada vida. Que haja, Senhor, um desejo de estar próximo, de abraçar, de beijar, de pedir perdão. Quantas pessoas, Senhor, odeiam o seu ente querido, o seu familiar, Pai. Derrama o teu amor sobre cada vida. Que haja perdão. Que haja o desejo, Senhor, de arrependimento. Não apenas remorso, Senhor, mas arrependimento. Arrependimento que faz com que nós venhamos a agir. E através de atitudes possamos amar. Que haja palavras de amor. Que hajam olhares de amor, de admiração. Que haja, Senhor, tato do abraço, do carinho, elogios, agradecimento, Senhor, por tudo que nós temos. O que falta muitas vezes na vida das pessoas é o agradecimento. Que a tua graça seja manifesta em cada lar aqui representado. Os corações venham a se quebrantar, Senhor. Venha colocar sua família diante do teu altar. Que almas venham se levantar e que o teu Espírito Santo repouse sobre a vida de cada família. Nós abençoamos, Senhor, liberado pelo teu servo para estar aqui nesse púlpito, a vida de cada família aqui representada. Entra com providência, Senhor. Aquilo que cabe para o Senhor, eu sei que tu irás fazer, mas aquilo que cabe a cada um de nós, que nós possamos agir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, dê glória a Deus. Muito obrigado, fica na paz do Senhor. Aleluia.